Eu costumo dizer que a vida é um aprendizado a cada dia, ou, dito de outra forma, cada dia que passa tem que ser uma forma de aprender. Quem não se dispõe a aprender, para no tempo, fica preso ao seu próprio mundinho e não evolui. E o pior, com isso passa a se tornar um fanático. Quem quer ler ou decorar a Bíblia de ponta a ponta tem todo o direito. O problema começa quando lê só a Bíblia. Torna-se um fanático. E fanático é aquele que enxerga apenas aquilo que faz parte do seu mundinho, que não se dispõe a evoluir, portanto. Já o fanático político é aquele que não estuda, que não se instrui, que não se informa, que repete chavões, ideias preconcebidas, que se esconde atrás de perfis falsos para mentir, para ofender, para difamar, no modelo mais atual de mau caráter. É aquele que segue junto com a manada, pode acabar caindo de um despenhadeiro. A pandemia que assola o mundo pode ser encarada como um fato negativo e até cruel ou dramático, mas também tem que ser encarada como uma forma de aprendizado. É uma chance que a humanidade tem também de evoluir, ou então de acabar regredindo, dependendo do caminho que ela tomar, pelo qual ela optar. Nós vemos hoje dois cenários: daqueles que aprendem e daqueles que preferem se manter na ignorância. Exatamente por isso o fanatismo anda dominando. Temos de um lado milhares de pessoas morrendo, de outro um falso filósofo da Terra plana dizendo que a pandemia não existe. E ainda existe quem acredite e até siga um sujeito desses. Algumas pessoas, infelizmente, ainda não compreenderam que o objetivo das severas medidas que estão sendo tomadas é de evitar o pior. Estão na linha da prevenção, essas medidas, a partir da dedução óbvia. Se esperarmos o mal se espalhar para então agir, o caos será muito pior. É óbvio que não é nada bom ter que tomar medidas econômicas seriamente restritivas. Quem vai achar que isso é bom? Mas uma coisa é o ideal e outra, bem diferente, é a realidade. Nós podemos divergir de convicções, de opiniões, de pontos de vista, mas não podemos divergir da realidade. É preciso, antes de tudo, encará-la. O que temos visto até agora são dois presidentes se negando a enxergar o óbvio: Donald Trump nos Estados Unidos e Bolsonaro no Brasil. E qual é o óbvio? É que o mundo todo está diante de uma nova situação inesperada e que irá abalar a economia global, independentemente da nossa vontade. Temos que proteger a parcela mais desfavorecida da população. E não é negando a realidade do impacto econômico disso tudo aí que está acontecendo que nós vamos conseguir isso. Neil Patel, um dos empreendedores digitais mais respeitados e bem informados do mundo, com escritórios da sua empresa em 7 países, revelou que a estimativa é de que a pandemia do coronavírus vai custar nada menos do que 2,7 trilhões de dólares à economia global. Estamos diante de um abalo econômico inimaginável que pode ainda ser pior se as medidas para evitar a propagação do vírus não forem tomadas. Enquanto isso, Donald Trump, presidente do país que vem sendo apontado como o novo provável foco de expansão de casos de coronavírus, fala em reabrir os negócios em breve. Nós esperamos que ele tenha um plano genial para isso, em vez de estar pensando apenas em seus próprios empreendimentos, esquecendo que o resto do mundo existe. No Brasil, Bolsonaro fala em gripezinha, acusa governadores de estarem fazendo política quando adotam medidas preventivas, ao mesmo tempo em que ele próprio, Bolsonaro, sai em passeata e incentiva aglomerações de rua. Dessa vez, no entanto, eu vou deixar falar por mim o coronel da PM paulista, Glauco Carvalho, que, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, disse que, como militar, sente-se envergonhado pelas ações de Bolsonaro. Glauco, segundo informa o Estadão, tem experiência com crises. Ele enfrentou os ataques do PCC e chefiava quase 30 mil homens do comando do policiamento da capital paulista, né, quando passou para a reserva.
Com sua experiência como oficial de Estado-Maior da Polícia Militar por 15 anos, ele ensina que, nas crises, é preciso preparar cenários sempre prevendo o pior, o mais grave. Diz ele: se vier o melhor cenário, ótimo. E se não vier, a sociedade estará trabalhando para enfrentá-lo. O mais grave erro de Bolsonaro é desprezar o quadro pelo qual a sociedade está passando. E esse presidente, prosseguiu ele, despreparado para o cargo, me comparece às manifestações e diz: se eu pegar, é responsabilidade minha. Surreal, deveria estar sofrendo impeachment, diz o coronel, que obviamente é militar. E conta que, em 1990, diante de propostas de emenda constitucional destinadas a extinguir as polícias militares, Bolsonaro, que era parlamentar, não fez absolutamente nada contra essas PECs, que acabaram sendo derrubadas por ação de outros parlamentares. Além disso, segundo o coronel, naquela época havia uma contrariedade imensa nas Forças Armadas em relação a Bolsonaro, por ser considerado, segundo revelou o coronel, uma pessoa desordeira, desqualificada e indisciplinada. Refletindo o clima de polarização e de fanatismo ideológico que se espalha no Brasil, o coronel diz que as pessoas estão cegas pela ideologia. Palavras dele, aspas, tanto quanto o PT criou a ideologia do Lula livre e do Lula inocente, criou-se agora a do Bolsonaro salvador da pátria. Elas são apenas versões divergentes, mas no fundo são a mesma coisa, e o tempo vai dizer isso para todos nós. Olha só o alerta. O importante é que as pessoas repensem suas posições para que o mundo saia dessa crise melhor do que entrou. Cada dia é uma nova lição e esperamos sinceramente que todos reflitam sobre isso e que cada um faça a sua parte. É o mínimo que se espera de todos nós. Como empreendedor digital, eu estou trabalhando mais de 12 horas por dia, às vezes mais de 14, para entregar 2 novos sites focados naquilo que é mais importante hoje em dia: manter as pessoas em casa. Esses sites têm como objetivo apresentar várias opções para todas as faixas de idade, de maneira a possibilitar que as pessoas permaneçam ativas em casa, evitando assim cenários de estresse, de esgotamento nervoso e outras coisas mais. São opções de diversão, cursos e sugestões de muitas atividades que podem ser exercidas em casa para ocupar o tempo de forma mais leve e que torne o isolamento social mais fácil de ser suportado por todos. E até mais divertido. O link com a entrevista do coronel da PM está nas anotações do vídeo para quem quiser ler na íntegra, bem como os endereços dos novos sites que já estão prontos, mas que devem merecer sempre atualizações com mais opções, especialmente de diversão, para os dias ainda difíceis que todos nós teremos que enfrentar. Mas você já pode e já deve visitar, porque eles estão muito interessantes. Clique lá que você vai concordar comigo. Nas anotações do vídeo. E não se esqueça de dar o seu like ou dislike, de assinar o canal se você ainda não fez isso até hoje, de curtir, de compartilhar e de deixar sua opinião.